Olá, sou o Getulino Pacheco e hoje estarei falando sobre mais novidades do Photoshop CS6. Hoje estarei mostrando o Oil Paint, um filtro que foi inserido dentro do aplicativo. Um filtro muito legal que ele dá um efeito de pintura a óleo. Antes ele era chamado Pixel Bender, era um plugin. Veja só como que funciona esse filtro muito legal. Primeiramente aqui, olha, eu tenho uma imagem bem colorida, né, de um café, como vocês estão vendo aqui. E o filtro é bem simples, na verdade você vem aqui até Filter, entra aqui na opção Oil Paint, ele vai abrir esse painel aqui, olha. E esse painel aqui, o que acontece? Ele tem esses sliders que controlam o brush e esses outros que controlam o light. Esse de cima, por exemplo, você consegue mexer na estilização da imagem. Lá perceba que você consegue deixar ela um pouquinho mais disforme ou um pouquinho mais desfocada. Já esse outro aqui de baixo, você consegue limpar as linhas, ou seja, as linhas das pinceladas elas ficam um pouco mais suaves ou um pouco mais carregadas. Já esse outro de baixo, você mexe nas escalas da pincelada. Nota que lá os pincéis ficam mais grossos ou um pouco mais finos. E esse outro você controla os detalhes do pincéis. Lá você faz com que as pinceladas elas fiquem mais nítidas ou menos nítidas. Já em Light você controla a direção da luz da pincelada e em Shine a iluminação delas. Vocês percebem que o efeito fica bem bacana sobre a imagem, mas ainda não fica ainda com uma cara de pintura à la Van Gogh, né? Que é o conceito desse filtro. Mas daqui a pouco estarei mostrando uma técnica legal que vai deixar ainda muito melhor essa técnica de pintura. Daqui a pouco eu volto. Então, para fazer com que o efeito de Oil Paint fique mais interessante, é legal você fazer com que a estilização da imagem tenha um efeito mais interessante, ou seja, que apareça mais com pinceladas. Então, para isso eu entro lá em Filtro e entro em Filter Gallery, onde eu tenho um filtro chamado Dry Brush. Olha que legal o filtro Dry Brush. Ele já consegue fazer com que a imagem ela fique com um aspecto mais distorcido, ou seja, como se fosse mesmo uma pintura. Feito isso, você dá OK. E em seguida, então, você entra em Oil Paint. E nesse caso, veja que interessante, ele vai somar esse efeito com essas pinceladas. Vocês podem até usar essa referência que eu estou mostrando aqui no vídeo, que essas medidas aqui, ela vai fazer com que os pincéis fiquem de forma sutil, como vocês estão vendo aqui. Olha lá, perceba que a pincelada ela ficou bem sutil, então ela vai dar realmente uma realidade, como se realmente as pinceladas fossem reais sobre a imagem. Uma outra dica também é o seguinte, após você ter aplicado o filtro, você pode fazer uma cópia dessa camada, converter essa imagem em preto e branco usando Image Adjustment Saturate, colocar a opção Overlay aqui nos Blends, aplicar uma opacidade de 60%. Em seguida você vai em Filter, Other e coloca o item High Pass. No caso dessa imagem aqui eu deixei com 5 pixels. Lá note que um halo surge em volta do contraste da imagem. Isso vai fazer o seguinte, olha lá, ele vai dar um contraste mais interessante à imagem, olha lá, antes do filtro e com o filtro. E vejam o resultado. E aí está então a sua pintura à la Van Gogh. Se você gostou e quiser interagir e participar com o nosso conteúdo, acesse nosso site fotopro.com.br ou seguindo pelo Twitter. Um forte abraço e até a próxima dica.